pessoal, eu sou o professor Luiz Teles. Eu vou conduzir agora com vocês raciocínio lógico estratégico. E agora vai ser voltado para as bancas múltiplas escolhas. Nós fizemos uma gravação do módulo Essence voltado para o CESP, ou seja, por certo e errado. E agora nós vamos construir o módulo Essence, ou seja, o módulo essencial, para você pontuar aqui as provas múltipla escolha. Claro que cada banca, cada múltipla escolha, ela tem um pensamento diferente. Às vezes eles colocam assim, raciocínio lógico matemático, mas para eles o matemático sobressai, ou seja, eles cobram só matemática. Então, o que eu procurei fazer nesse módulo básico? Aqui, nesse seria um módulo básico, seria um módulo essencial. O que eu procurei fazer? Eu procurei pegar aquelas questões comuns a todas as bancas, tá? Então, todas as bancas que vocês forem fazer, o comum é essa. Agora, é claro que existe algumas variações de acordo com uma banca específica, tá? Então, assim, a banca específica X pensa de um jeito, a Y pensa do outro. Quando a gente vai fazer concurso, a gente tem que, primeira coisa, ter na nossa cabeça o seguinte: quem é meu inimigo? Quem é o seu inimigo na hora de você fazer concurso? É isso que tem que estar bem claro para você. Então, primeira coisa, você conhece a sua banca? Você conhece o seu inimigo? Aqui eu vou tentar dar para vocês algumas noções básicas de como todas as bancas pensam. Quando se refere a determinado conteúdo, tem algumas coisas que elas sempre pensam do mesmo jeito. E é isso que eu vou tentar passar para vocês aqui de uma forma diferente. Vocês vão ver que o que vocês vão ver ao longo desse curso não é nada que se aprende em livro, em apostila, porque isso é um método novo, um método que eu criei. Esse método, eu fiz mais de 10 mil questões de raciocínio lógico, tentando descobrir um caminho diferente. Tentando descobrir como você responde rapidamente, sem precisar perder tempo na hora de uma prova. Porque concordam comigo que quando você vai fazer prova, segundos fazem diferença? Com certeza faz. Então, eu procurei fazer isso. Eu procurei pegar questões, procurei descobrir caminhos com que eu chegue mais rápido a algumas respostas. E isso não aprendi em videoaula, não aprendi em apostila, não aprendi em lugar nenhum. Isso foi uma coisa que eu criei sentando e fazendo sozinho. Por isso, e é isso que o Gran Curso Online está trazendo para vocês agora. A gente vai mostrar para vocês o que é esse método, que os alunos carinhosamente chamaram de método Teles. Eles hoje em dia, o método Teles, eles já sabem que são questões que você às vezes você bate o olho e você responde rapidamente, tá? Então assim, lembrando que só reforçando que não é que as outras pessoas, outros professores fazem errado de jeito nenhum. Todos fazem correto, todos chegam no mesmo lugar. Só que existem caminhos diferentes. E aqui o que eu vou te mostrar é um caminho novo. E aí no final você escolhe o caminho que você quer. Porque não importa o caminho que você chegue. O importante é você chegar no gabarito. Então assim, chegando no gabarito, esse é o objetivo. É isso que eu vou estar tentando passar para vocês, um caminho diferente. Não é o mais correto nem o menos correto. É um método diferente, é o que eu chamo de método Teles. Ok? Vamos lá. Então, olha só. Vamos lá? Olha só. Raciocínio lógico estratégico. O que é isso? Nós vamos partir da prática para a teoria. Como assim? O curso vai ser sempre dividido em exercícios, tá? Eu sempre vou partir dos exercícios para a teoria. Eu vou construir a teoria a partir dos exercícios, tá? Então, assim, a gente não vai perder muito tempo em teoria, não. O meu objetivo é perder, assim, 10% do tempo na teoria e o restante 90% no exercício, na prática. Porque o que te faz passar em concurso? Não é teoria, é prática. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui, ok? Vamos lá. Olha só. Aí é o que os alunos chamam de método Teles, que é o que eu vou tentar seguir para vocês aqui. Módulo Essence, porque é o essencial para você pontuar, tá? Lembrando que para passar em concurso, a gente não deve ir com o objetivo de gabaritar, a gente deve ir com o objetivo de pontuar. O que te faz passar em concurso? Olha só, o que te faz passar em concurso, em primeiro lugar? Para você passar em concurso, você não deve ir para o objetivo, não, porque eu quero gabaritar. Não, você tem que ir com o objetivo de pontuar. Como assim pontuar? Você tem que saber pontuar em português, você tem que saber pontuar em raciocínio lógico,
você tem que saber pontuar nas outras disciplinas. Se você souber pontuar em cada uma delas, você passa e até entre os primeiros lugares. Um bom estrategista, quem geralmente passa em primeiro lugar, não é quem gabarita, é quem sabe tomar a decisão certa. Então, tem questões numa prova de concurso, por exemplo, que a gente vê assim, opa, essa questão eu vou ficar 5, 10, 15, 20, 30 minutos fazendo. Vale a pena você perder 20, 30 minutos numa questão? De jeito nenhum. Quem perde, com certeza ela perde tempo nessa questão e ela perde tempo em outras. Aí é aquela história de cobrir um santo e descobrir outro. O que adianta? Com certeza vocês já devem conhecer algumas pessoas que falam assim, eu gabaritei português. Eu só não consegui passar, mas eu gabaritei. Você conhece alguma pessoa assim? Com certeza. A maioria das pessoas vão para a prova com o pensamento de gabaritar. E não é gabaritar. Você tem que ir para a prova com o pensamento de pontuar. Ou seja, procurar o que a banca mais gosta. O que a sua banca mais gosta? Ela tem uma característica. Você tem que capturar qual é essa ideia. Ok? Então, retomando. Aqui, olha só. Nós vamos começar agora o foco nas questões mais importantes das bancas múltipla escolha. Tá? Bloco 1 que nós vamos ver vai ser de negação de proposições. O que é essa negação de proposições? Às vezes eles colocam lá negação e às vezes eles colocam lei de Morgan. Tá? E aqui nós vamos ver pelo método Teles. Olha só. A primeira coisa, lei de Morgan. Lei de Morgan, isso aqui é negação. E o que é negação, na verdade? Negação é você chamar de mentiroso. Como assim chamar de mentiroso? Digamos que alguém te disse uma frase ligada pelo E. Quando é que você vai chamar essa pessoa que disse essa frase, chamá-la de mentirosa? Tá? Você está chamando uma pessoa que disse uma frase ligada pelo E, você está chamando ela de mentirosa. Como assim? Digamos que seu namorado fale assim para você, serei fiel e te darei uma BMW. Digamos que seu namorado ou sua namorada fale assim, casa comigo, que te darei uma BMW e... Aliás, serei fiel e te darei uma BMW. Quando é que você vai chamar essa pessoa de mentirosa? Quando acontecer o quê? Na prática. Vamos tentar entender e depois a gente vai capturar a ideia. Vai capturar a forma. Como é que seria? Quando é que a pessoa vai estar mentindo? Quando ela for fiel, mas ela não te deu a BMW. Ela mentiu? Mentiu. Quando ela não te deu a BMW, mas ela foi fiel, ela mentiu? Mentiu. Quando ela não foi fiel, não te deu a BMW, ela mentiu? Mentiu. Então, quando é que ela vai estar mentindo? Quando ela não for fiel ou não der a BMW. Quando ela não for fiel ou não der a BMW. Certo? Então, olha só. Aqui a gente vai capturar uma ideia. Qual é a negação do E? A negação do E vai ter que aparecer o quê? Ou. Certo? E o que você vai ter que fazer com as duas frases do lado? Negar as duas. Sempre você vai negar as duas. Ok? Sempre você vai negar as duas. Então, como assim? Se eu tivesse essa frase aqui, não chove e gato late. Não precisa ter lógica nenhuma, tá? Primeira coisa, comecem pelo conectivo. Qual é a negação do E? A gente acabou de ver aqui que a negação do E é ou. E você vai ter que negar as duas. Toma cuidado que negar não é colocar um não. Negar é negar a frase. Você vai negar as duas. Aqui está falando que não chove. Qual vai ser a negação de não chove? Chove. Aqui está dizendo que gato late. O que eu vou falar? Gato não late. Então pronto, isso seria a negação dela. Tá? Então vamos pegar aqui simbolicamente. Como é que seria? No lugar desse E, eu vou trocar pelo ou. E o que eu faço com as duas frases? Eu nego as duas. Simbolicamente, eu estou falando que nega a primeira, nega a segunda e coloca o ou no meio. Se o conectivo inicial for o E. E se for o ou? Qual a negação do ou?
vai ser o E, é o contrário. E o que eu faço com as duas? Eu nego também, tá? Então, eu troco o E pelo OU e o OU pelo E. E sempre vou negar as duas frases. Sempre, tá? E agora, para a gente ir para a prática, como é que eu nego uma frase agora com todo? Por exemplo, todo dia chove. Como é que você negaria essa frase aqui? Ó? A negação. Como é que você negaria o todo? O todo, você vai ter que quebrar essa ideia. Ó. Eu estou generalizando que todo dia chove. Você vai ter que quebrar isso aqui. Como é que você vai falar? Você pode falar que algum dia não chove. Concorda que você está furando essa ideia? Você está quebrando essa ideia. A ideia que eu estou generalizando é que todo dia chove. Então, algum dia não chove. Eu quebrei aquela ideia. Ah, mas e se eu quiser colocar pelo menos um dia? Será que dá certo? Pelo menos um dia não chove. Vê se passou a mesma ideia. Passou a mesma, aliás, vê se passou a mesma ideia que esse aqui de cima. Esse pelo menos um é a mesma coisa que algum? Passa a mesma ideia? Sim, então pode. Posso falar, existe algum dia que não chove? Vê se está passando a mesma ideia. Todos aqui estão passando a mesma ideia que esse primeiro. Então, eles estão certos. Agora, o que não pode? Nunca, tá? Tome muito cuidado. Nunca pode negar com o nenhum. Se apareceu nenhum, você vai chamar, a questão ela está errada. Então a negação desse todo aqui, ela nunca poderá ser, nunca pode negar com nenhum. O que eu estou dizendo? Se apareceu nenhum, é porque a questão está errada. Ok? Não pode aparecer nenhum. Então, voltando aqui, como é que eu escrevo aqui simbolicamente? Seria o quê? Negação do todo, eu vou furar, tá? Ou seja, quebrar a ideia. Eu vou furar a ideia, tá? Então, quando pedir para negar o todo, eu vou quebrar a ideia. Sempre eu vou quebrar a ideia, tá? Negação do todo, eu vou quebrar a ideia. Ok? E agora? Agora vamos ver na prática como é que cai. Vamos lá. Uma questão da 6 Gran Rio. 1. A negação 2 é par e 3 é ímpar. Vamos treinar da forma como é mais dinâmico para a gente pontuar. Primeira coisa, aqui tem conectivo E, não tem? Qual a negação do E? Ou. Você já sabe que tem que aparecer o ou. Então, por exemplo, a letra A já sai fora. A letra C sai fora. E a letra D sai fora. Ou seja, se você fosse chutar o gabarito, você antigamente, sem essa troca aqui, sem saber disso aqui, você tinha 20% de chance de acertar. Só com esse detalhe aqui, sua chance aumentou para 50%, porque o gabarito é esse ou esse. Tá? Então vamos lá. Qual é a negação do E? Ou. E o que eu tenho que fazer com as duas frases? Eu tenho que negar. Então vamos lá. Aqui está dizendo que 2 é par. O que eu vou falar? 2 não é par. Aqui está falando que 3 é ímpar. O que eu vou falar? 3 não é ímpar. Tá? Mas olha só. Quando eu falo para você que não é par, o que não é par, eu posso dizer que é ímpar? Posso. Então 2 é ímpar. 3 não é ímpar. Como é se não é ímpar? É porque o 3 é par. O que não é par é ímpar. Então fica 2 é ímpar ou 3 é par. É a letra E. Pronto. Esse é o gabarito. Letra E. Ok? Mas lembrando que eu só posso trocar se for exatamente o contrário. Por exemplo, se eu pedir para você... Se eu não, o examinador pedir para você negar o seguinte, Joana é bela. Você pode negar falando que Joana é feia? Não.
Porque o contrário de belo não quer dizer que seja feio. Tá? Então não pode. Na verdade é o seguinte, eu só posso substituir se só tiver duas opções. Se não é uma, é a outra. Por exemplo, a luz está acesa. Qual a negação da luz está acesa? A luz não está acesa. Mas o que não está aceso, eu posso dizer que está apagado? Sim, porque ou está aceso ou está apagado. Não tem meio termo. Aí eu posso. Mas se eu falo assim, João é alto. Qual a negação de João é alto? Pode ser João é baixo? Não, porque ele pode ser médio. Tá? Então, não necessariamente. Você tem que sempre perguntar, existe alguma outra opção? Se existir, aqui a negação só vai poder ter um não. Por exemplo, se eu pedir você negar, Ana é bela. Como é que você vai negar? Ana não é bela. Esse seria o correto. Ok? Bom. Vamos ver mais questões. Olha, essa agora é uma questão da ESAF. Maria, a negação, ó, eles deixam bem claro, tá vendo? Negação, só que tem um outro peguinho aí que depois a gente vai ver como é que ele cobra. A negação de Maria comprou uma blusa nova e foi ao cinema. O que eu falei para vocês? Primeira coisa, olha para o conectivo. Qual é a negação do E? Ou. Então, primeira coisa, eu vou olhar quantos tem ou. Aqui tem, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. Pronto, eu não quero nem saber, o gabarito é esse. Pronto. Isso é raciocínio lógico. Vocês viram, numa prova de especialista da ESAF. ESAF é considerada uma banca complicada em raciocínio lógico, tá? Então vamos lá. O que eu fiz? Recapitulando, eu troquei o E pelo OU. Só tem uma opção que tem OU, então ela tem que ser o gabarito. Não quero nem saber o que está escrito mais. Mas claro que a gente vai saber. A gente vai ter que, para treinar. Tem que trocar o E pelo OU e tem que negar as duas. A primeira está falando que Maria comprou uma blusa nova. O que ele vai ter que falar? Maria não comprou uma blusa nova. Perfeito. Aqui está dizendo que foi ao cinema. O que ele vai ter que falar? Não foi ao cinema. Certinho. Questão correta. Ok? Pronto, vocês viram. Quantos minutos a gente demora aí? Vocês acham que, assim, quando a pessoa começa a construir tabela verdade, muita gente acha que raciocínio lógico é tabela verdade. E aí, imagina essa questão, você construindo tabela, construindo tabela, construindo tabela. Você vai perder um bom tempo? Vale. Quem for estrategista faz essa questão em poucos segundos. Quantos minutos vocês demoraram numa questão dessa? Quantos minutos vocês demorariam nessa questão? E não pensem vocês que é só ESAF que faz isso não, tá? CESP já fez isso. ESAF, IAD já fez isso. Várias bancas fazem essa jogada. Por quê? Elas sabem que as pessoas não fazem assim. Elas sabem que a grande maioria faz o método mais cansativo. E quando você se cansa mais, não é que você vai errar. O problema é que você vai perder outras questões lá na frente. Já passaram no meio de uma prova dizendo assim, gente, como é que eu errei uma besteira dessa? Justamente, não é porque você não sabia. Às vezes até você sabia. Mas o problema é o cansaço. A sua mente estava cansada. Então, você tem que saber como não se cansar. Então, assim, eu demorei muitos anos para gravar, demorei a vir para online para gravar, mas, assim, tem coisas que o examinador ainda não, ele não sabe como é que as pessoas estão pensando. Ele não sabe como é que você vai pensar mais rápido, por enquanto, porque um dia ele vai descobrir. Aí, quando ele descobrir, a gente vai ter que descobrir outras técnicas. Eu vou ter que fazer mais 10.000 questões para descobrir outros caminhos de como chegar mais rápido. Essa é a jogada. É ele fazendo e eu na cola deles. Ok? Vamos lá. Vamos ver mais questões. ESAF agora, 2016. FUNAI. CGNE, a abreviatura de Nordeste. Tá? A negação de o Piauí faz parte do Nordeste ou o Paraná não faz parte do Nordeste. Então, olha só. Primeira coisa, qual é a negação do ou? E. Eu começo já sabendo isso aqui. Negação do ou tem que ser E. Então, vamos ver quantos ele colocou o erro. Primeira coisa, aqui não tem nem conectivo, então não é. Aqui também não tem, então não é. Aqui tem o ou, então não é. Aqui tem o E, pode ser. E aqui também tem o E, então ficou entre esse e esse. Ficou entre esses dois aqui. Mas olha só, quando você troca o ou pelo E, o que você tem que fazer com as duas frases? Com as duas frases, você tem que negar.
A primeira está falando que o Piauí faz parte do Nordeste. O que ele vai falar? Piauí não faz parte. Então só tem esse aqui. Pronto, o gabarito é a letra D. Não quero nem saber se ele fez correto depois, mas o gabarito tem que ser essa. Então vamos lá. Piauí não faz, mas vamos fazer. Troco o O pelo E e nego as duas. A primeira, neguei, Piauí não faz parte. Aqui está dizendo que Paraná não faz parte do Nordeste. Como é que você nega aí? Você está dizendo que não faz, você vai dizer faz. Pronto, é isso aqui. Piauí faz parte do Nordeste. Ok? E agora, você viu aqui, ó, uma questão também, uma questão da ESAF agora, tá? Agora vamos ver uma questão da IAD. Está chovendo lá fora. Olha o conectivo aqui, ó. E. Então vamos lá, o que ele está falando? Está chovendo. Está chovendo lá fora. E estou dentro de casa. Primeira coisa, qual é a negação desse? Aqui tem o E. Qual é a negação do E? Ou. Vamos procurar primeiro quantos ous tem. Aqui tem o ou. Aqui não pode. Aqui não pode. Aqui não pode. Então ficou entre o A e o E. Ou seja, se você fosse chutar sem saber de nada, sua chance era 20% para cada uma. Agora, só com esse detalhezinho aqui, sua chance aumentou para 50%. Porque ou gabarita a letra A ou gabarita a letra E. Então, vamos lá, troquei o E pelo OU. O que eu tenho que fazer com as duas agora? Vamos olhar aqui para cima. Sempre você faz. Depois você olha para ele. Qual a negação do E? Ou. E o que eu faço com as duas? Eu nego. Então, vou falar. Não está chovendo lá fora. E aqui está dizendo que estou dentro de casa. O que eu vou falar? Ou não estou dentro de casa. Não está chovendo lá fora. Ou eu não estou dentro de casa. É a letra A. Ok? Viram aí? Quantos minutos a gente demora? Isso é uma questão de concurso. Isso é uma questão de outras bancas. Eu estou amarrando uma ideia. Eu vou construindo uma rede de conhecimento na sua cabeça. A rede de conhecimento que todas elas sabem que as pessoas caem sempre no mesmo pega. E não pensem em vocês que ele coloca esse tipo de questão. Ah, não, porque eu quero dar ponto. Ah, não, tadinho, pô, vou dar uns pontinhos para ele de graça. Não. O examinador não pensa assim. Ele só coloca porque ele sabe que ele mais derruba do que as pessoas ganham. Então ele sabe como a grande maioria pensa. E se você quer passar no concurso, primeira coisa, olhe como todo mundo está pensando. Não siga, porque o examinador está de olho naquelas pessoas. Não siga a grande maioria, porque a grande maioria o examinador já sabe como pegá-las e ele pega. Ele pega, a cama já está armado para quem pensa igual. O que o examinador está procurando? Exatamente quem pensa diferente, quem faz diferença. É isso que ele está querendo. Ele quer alguém que mostre alguma diferença, mostre algo que as outras pessoas não têm. Essa é a estratégia dele. Então, o que eu estou falando? Se você vê a maioria seguindo para um lado, toma muito cuidado. Ele já tá de olho para ali. Então, você não deve seguir por ali. Vá por um outro caminho. Ou vá por um caminho que chegue no mesmo lugar que a grande multidão, mas chegue de uma forma diferente. Seja comigo, seja com outro professor, não importa, mas siga sempre caminhos diferentes da grande maioria. Ok? Então vamos lá. Agora vamos ver mais uma questão. Assinale a opção. Agora nós vamos ver uma questão do CESP, TRT1. Olha só. Assinale a opção correspondente à negação correta da proposição. Uma questão do CESP que foi múltipla escolha, que o CESP também faz prova múltipla escolha. Os ocupantes de cargo em comissão CJ3 e CJ4 não têm direito à carteira funcional. Tá? Primeira coisa, qual é a negação desse E? A negação do E tem que ser o quê? Ou. Aí vamos procurar quantos ous tem. Aqui não tem. Aqui não tem. Aqui não tem. Aqui não. Aqui não. Pronto, só tem esse. Pronto, gabarito é letra E. Gabarito é letra E. Certo? Então vocês viram. Quantos minutos a gente demora aqui? Ok?
quantos minutos. Só que aqui, algumas pessoas, como é que você faria? Ó? Os cargos, lembra que você tem que trocar o E pelo OU e negar as duas? Aqui está falando, os ocupantes de cargo em comissão, CJ3 e CJ4, como é que você falaria? Os ocupantes em cargo em comissão, CJ3 ou CJ4, os ocupantes de cargo em comissão, CJ3, ocupantes de cargo... Aqui está dizendo que não tem, tá vendo? Aqui não tem. Só que quando ele está falando não, ele está falando o não desse e o não desse. Esse não aqui, na verdade, se refere a esse aqui também. Ó. Os ocupantes de cargo em comissão CJ3 e CJ4, o que ele está falando? Tanto o CJ3 quanto o CJ4 não tem direito à carteira funcional. É isso que ele está dizendo. Então, por isso que quando você troca o E pelo OU, aqui está falando os ocupantes de cargo em comissão CJ3 ou CJ4, ou os ocupantes de cargo CJ4 têm direito à carteira funcional. Tá? Lembrando que aqui, ó, essa ideia desse não se refere a esse aqui também. Porque ó, os ocupantes de cargo de comissão CJ3 e CJ4 não têm direito. Então ele está falando dos dois. Os dois não. Os dois não têm direito. Tá? E aqui, por isso que ficou desse jeito aqui. Mas vocês viram que ele não queria nem que eu soubesse assim, isso. Ele só queria que eu soubesse que a negação do E é OU. Ele só queria... A intenção do examinador é a seguinte. Será que essa pessoa vai se perder no meio do texto ou ela vai direto para o que importa? O que importa? O que eu estou querendo mostrar para vocês? Primeira coisa, na hora de negar, olhe para o conectivo. Se pedir para negar o E, a negação do E tem que ser OU. Se pedir para negar o OU, a negação vai ser OU. E. Só isso. Então você acaba ganhando tempo, agilidade. Você acaba fazendo o que as outras pessoas não fazem. Ok? Vamos lá. Agora essa aqui, ó. A negação de todos. Opa, agora é a negação do todo. Vamos voltar aqui para a gente relembrar um pouquinho. Ó, todo dia chove. Como é que eu nego? Algum dia não chove. Eu tenho que furar essa ideia. Eu tenho que furar a ideia, tá? Lembrando aqui, ó, a negação do todo, eu tenho que furar a ideia, certo? Eu vou furar. Então, vamos lá. Voltando lá para a questão. Essa aqui, ó. Todos os caminhos levam para Roma. E aí, como é que você negaria? O ideal não é você procurar o gabarito, tá? O ideal é você fazer e depois você olha. Aqui está dizendo que todos os caminhos levam para Roma. Como é que você negaria? Algum, tá? É sempre quebrar. Algum caminho. Aqui está dizendo que leva para Roma. O que eu vou falar? Não leva para Roma. Então, algum caminho não leva para Roma. Ele tem que dizer isso aqui, ó. Vamos lá. Ele tem que passar essa mesma coisa, mesmo que seja de forma diferente. O que ele está falando aqui, ó? Todos os caminhos não levam. De jeito nenhum. Primeiro que a negação do todo não pode ser tudo. Ele tem que ser furado, ele não pode ser generalizado. A negação do todo pode ser nenhum? De jeito nenhum. Pelo menos um caminho... opa, pode ser esse aqui. Pelo menos um caminho, só que está dizendo que leva para Roma. E eu tenho que furar. Se aqui eu estou falando que leva, eu tenho que dizer que não leva. Pelo menos um caminho não leva para Roma. É a letra D de dado. Tá? E a letra E? Não há caminhos que levam para Roma. Quando ele fala que não há caminhos, ele está dizendo nenhum. A ideia é do nenhum. Então também não pode. Tá? Lembrando, ó, se aqui em cima tivesse todos os caminhos não levam para Roma, aqui aí seria a letra C. Pelo menos um caminho leva para Roma. Porque se lá em cima falar que não, aqui eu tenho que falar que sim. Se aqui falar que sim, aqui eu tenho que falar que não. É sempre o contrário, tá? Vai ser sempre o contrário. Ok? Então tome muito cuidado. O que você tem que olhar? Se é a negação do E, se é a negação do OU, se é a negação do todo. É isso. A primeira coisa que eu te ensinei agora nesse bloco foi: identifique o que ele está te pedindo. Identifique o conectivo.
Quando você olhar o conectivo, você sabe como negar o e, como negar o ou e como negar o todo. Ok? Então, nesse bloco a gente termina por aqui e a gente continua no próximo bloco. Até lá. Tchau, tchau.